Bom dia, amigos ouvintes. Nesse instante, estamos chegando para a gravação de mais uma live e daríamos um título, talvez um pouco diferente, né? Mas vamos... Como funciona as energias que habitamos no meio delas, né? Nós sabemos que tudo que Deus fez, faz e continuará fazendo é tudo através de uma energia que não conseguimos tocar, né? Se você conseguir tocar em alguma coisa, já é uma coisa criada no sistema humano, né? Ou se veio do passado, não tem uma história a falar acerca disso, também já não deixa de ser algo que surgiu para ser visto e não para ser assim como a atuação de Deus e dos espíritos, que são em sistema de energias, né? Você sabe que há vulcões. Então, é um fogo, é uma explosão, e causando desastres, muitas vezes irreparáveis, né? Você sabe que, transitando no mesmo ar, pode estar também, nesse mesmo ar, contaminações, né? Mau cheiro, que não dá para ser visto, mas é um mau cheiro ou um bom cheiro, né? Por que eu estou falando assim? Para mostrar que a maioria das coisas que existem nos locais onde moramos, nesse planeta, não são vistas. Tem muito mais coisas que não temos condições de ver do que a mesma que vemos. Aqui conseguimos ver, é uma minoria. É uma minoria. Que se conseguíssemos ver as chamadas energias, é uma imensidão de qualidades dessas eletricidades que não tinha como nem fazer uma base acerca da quantidade do que é visto, do que não conseguimos ver. Nós vemos que tem condições de produzir algo que gera luz e temos condições de construir máquinas que não precisa de uso de uma hidrelétrica, formando-se um gerador com a própria energia do mesmo gerador, certo? Ou seja, ele gerar luz, né? Fazer girar alguma outra máquina e com ele mesmo produzindo a energia que ele precisa. Tudo parece bem simples,
ou não quiseram a ciência ainda entrar por esse campo, ou se não ainda foi autorizado pelo comando de Deus e de algo chamado pelos cientistas como natureza, né? Obra da natureza, ou chegou a alguns que não teve condições de desenvolver esses aparelhos que vai captar essa energia e com ela mesma formar um sistema de alimentação para essa ferramenta que assim vai produzir. Então, o que falta para termos um mundo melhor? É uma retirada do egoísmo, que quando alguém inventa um aparelho, ele inventar seria bem banal essa situação de ver. Porque tudo que o homem conseguir montar aqui, ele só fez a montagem, porque já existe tudo. E muito mais do que isso que a ciência chegou, existe muito mais que isso. Por isso que de tempo em tempo, mais um aparelho, não tem muito tempo veio aí o drone, né? Que é uma coisa aí simples, né? Não é tão complicado assim. Mas tem algo que pode um dia, se houver interesse dentro dos humanos, porque Deus deixou todas essas coisas. Agora, as invenções, que eu disse que nem seria um nome tão certo, porque inventar seria uma coisa que a gente mesmo criou tudo, do começo ao fim. Agora, tem algo que parece que foi assim. A gente inventou. Mas não é assim. Simplesmente o intelecto da pessoa vai achando, se encontrando com essas energias e vão dando formas. Alguns começam até certo ponto, desistem e para. Outros pegam e seguem. Outros inventam a fórmula, outro vem e rouba, ou até mata a pessoa por uma fórmula. Porque aquele um veio até certa posição e às vezes até abandonou ou tem interesse de continuar. Mas tem um que enxergou um pouco mais do que ele e achou uma facilidade maior para esse desenvolvimento e então procura tirar ele do caminho, porque é algo muito valioso, certo? Muito valioso. Outros enxergam claramente, ajunta o quebra-cabeça de algo que precisa compor para que isso dê resultado, mas ele não tem condições financeiras para bancar algo que ele precise para colocar em prática. E aí ele deixa. Ele deixa. E o outro
que tem condições vem e toca para frente. Aquele que tinha tudo à vista morre pobre, com uma coisa milionária na mão, mas por falta de ajuda, que agora depende, porque Deus, ele doa, de certa forma, o material em forma de conhecimento e de ir se descobrindo, mas ele não fica doando as ferramentas. Olha, eu mandei isso, agora daqui a semana que vem eu mando mais um pouco daquilo. Deus colocou tudo aqui. Agora, nós temos que pesquisar. Até mesmo acerca da chamada salvação, pregada de várias maneiras. Certo? Uma vez, eu inventei um aparelho, eu colocado no local da invenção, porque é assim que todos falam, né? Alguém inventou, né? Não, alguém se encontrou, o que já se existia, e fez simplesmente uma montagem. E eu me encontrei nessa posição e criei um aparelhozinho, por não ter condições financeiras. Eu fiz de pedaços de alumínios e madeira. Moral da história, ele tinha 5 utilidades. E mesmo com aquela situação, pobre, sem condições de montar uma oficina para fazer as peças, eu saí à procura. Eu sabia que tinha uma fábrica na cidade que mexia, que o essencial para mim teria que ser mesmo alumínio, para mexer nesse aparelho. Quer dizer, já tinha funcionado. Agora era só dar continuação com acabamento que fosse aceito no mercado e até mesmo visto pelas leis de registros e tal. Porque o mundo nosso, pelos líderes, se torna tão difícil que atrapalha até o próprio planeta entrar em desenvolvimento. De tão egoísta que são as pessoas. E aí eu fui nessa fábrica, eu levei os desenhos, os modelos, até as peças que eu havia feito com grande dificuldade, mas todas separadas. Eu não levei o aparelhozinho montado, eu levei ele desmontado. Porque eu já tinha certeza como funciona aqui. Aqui, a maioria dos homens, ele não enxerga 5 metros para frente dele se é para ver o bem de outro. Ele enxerga 100 quilômetros vindo para o lado dele, e com toda a esperança e com toda a vontade que chegue, mas 5 metros para frente dele para que faça que alguém se dê bem, ou até mesmo para o desenvolvimento de um planeta, né? Isso ele não se importa. E eu disse para o dono da firma, sentei com ele, né? Ele foi me atender no escritório dele, e eu disse para ele, olha, tá aqui essas peças, e tirei de uma sacola, e pus em cima da mesa dele as peças todas assim, encarreadas assim, e disse para ele, falei, olha,
o senhor tem como fazer essas peças? Todas de alumínio? Eu disse, tem, que nós fazemos qualquer tipo. Ainda mais que você tem um modelo, né? É para sair igualzinho essas que estão aí? Eu disse, sim, igual essas aqui. Ele me perguntou quantas peças de cada uma dessas. Eu falei, eu quero que você faça 200 de cada uma delas. Vê aí o preço. Ele disse, olha, pela a grande quantidade que você vai fazer, e com certeza só tem eu que faço isso aqui, eu vou fazer um preço bom para você, mas com uma condição. Eu só faço essas peças para você se você me disser para que serve. Ele não tinha noção, porque ali elas eram variadas, os modelos, tinha peça de vários tipos. E aí nós combina, não tem problema. Mas você vai ter que me falar para que serve essas peças. Aí eu entendi o que ele queria. Ele tinha condições de fazer as peças. Eu falava para ele como era montado, a serventia que ia ter. Ele ia ficar mais rico ainda. E eu, pobre. Levei as peças, montei um aparelhozinho que até chegamos a usar várias vezes e depois abandonei de tristeza. E conversando com um rapaz que trabalhava até na prefeitura da cidade, e contei para ele a situação, que eu não quis mais negócio com o dono da firma. Depois, então, nós não vamos negociar. Não, mas eu falei, não, você quer saber o resultado que vai dar em lucros. Você não quer saber se vai haver desenvolvimento, porque ia ficar um aparelho barato, que todo mundo podia ter um em casa, de muito grande utilidade, sem gastos de energias. Ele não queria saber dessa melhora. Ele queria saber, porque aí ele é que ia fazer esse aparelho, certo? E não eu, porque eu não tinha a situação. Aí esse rapaz lá da prefeitura me disse, falou, sabe, o único mal seu foi você ter nascido no país errado. Isso não é eu falando mal do meu país, não, eu amo meu país. É a palavra que ele me disse. E eu nunca vi tão certa desse jeito. Não que eu esteja condenando meu país. Que se o meu país não está bem melhor do que já é, porque o que ele tem de melhor são coisas naturais. São coisas que Deus já deixou aqui. Porque os homens que aqui entraram, a maioria das coisas que fizeram foi a desgraça do planeta. Foi contaminando as águas, foi destruindo tudo e foi massacrando tudo. E ainda existe alguém no atraso que chama isso de inteligência. E eu chamo isso de burrice, quadradice, palavra até estranha, idiotas, covardes, maldosos, que quer construir mundos gloriosos para eles. Se eu pudesse colocar em prática o que eu tenho na cabeça, que é um pouco passado de hora já,
que lutei a vida, porque tudo para poder se levantar tem que haver investimento e interesse de pessoas paralelas. Muitas coisas eu teria já feito que serviria para muitos e até para mim mesmo. Eu tenho filmes educativos feitos aqui na minha casa, que eu nem o registrei, porque não achei ajuda de leis para poder colocar em prática. 5 livros interessantíssimos, escrito, que nunca pude publicar. Então, agora vamos voltar à energia. O que adianta a hidrelétrica trazer até sua casa e ter a ponta dos fios ligada na parede, se não tem o complemento que leva a lâmpadas, leva a tomadas para eletrodoméstico? Nada vai funcionar só porque essa energia chegou até a sua casa. Nós vivemos no meio dela, ela sai da serra, ela sai das pedras, toda a terra e o ar traçados de energias variadas, de vários modelos de energias. É através dela que funciona tudo. É através dessas energias que Deus movimenta a terra. É através dessas energias que você encontra nas folhas remédio. É através dessas energias que você transforma pedras em aços e ferros. Isso não é que um homem inventou ferramentas simplesmente. Ele apenas passou a fazer uso do que já tem aqui nesse planeta. Mas a falta de sermos iguais, não somos seres iguais, já feito por Deus, mas nas nossas atitudes é que leva as pessoas a viverem mal. Porque quando um médico faz um atendimento, ele pode até ter um pouquinho da sua sensibilidade de ver o paciente, mas ele já formou no pensamento de um bem-estar financeiro. Quase não há na Terra quem vive pensando que o outro é um ser tal como ele e que precisa das mesmas coisas que ele também precisa para respirar. Porque respiram o mesmo ar e o ar não tem uma fábrica vendendo ventos, né? Deus deixou aqui para todos respirar. Mas enquanto aquele que zelaria desse modelo de respiração, tem alguém que colocou veneno, poluiu, e tudo ao bem financeiro, tudo correndo atrás de ajuntar sobre si bens, para que ele formasse para ele uma glória, enquanto os outros vivessem um inferno de vida, não o inferno que fazem por aí. É a vida transformada no inferno. Pessoas que hoje existe, às vezes para você colocar um dente. Eu estava vendo isso na rede ontem. Uma mulher falando que em um dente só que ela arrumou na boca, teve que
fazer, eu acho que um implante, não entendo dessa área. Ela pagou 25 mil em um dente. Você olha pessoas que ajudou a construir esse país, comendo mal, dormindo mal, sentindo dores, no meio dessa energia maravilhosa, que poderia estar sendo usada aqui com sabedoria. Tem pessoas muito mais sábias do que certo cientista e não teve a mesma oportunidade que ele de adquirir ferramentas suficientes e por isso não pôde ter uma vida melhor. Nem mesmo os dentes para poder se alimentar melhor. Isso é muito triste. Você viver num planeta riquíssimo, cheio de coisas naturais, que já foi feito assim, e Deus passar para a mão dos homens sem custo nenhum. Só basta que você use ou ajude quem chegou a essa energia a tocar para frente. Nem mesmo nas escolas são ensinadas as coisas adequadas para o planeta que vivemos. São ensinos ultrapassados. São coisas que, em vez de crescer, estão diminuindo. São perda de tempos ensinando coisa, algo que para o futuro é o fim, é o despenhadeiro. Onde não deixa as pessoas evoluírem. Nós moramos em um planeta que o homem, através dessas energias, já devia estar flutuando. Estão procurando água onde não existe. Estão morrendo afogada num mundo de uma tecnologia de Deus em sua fabricação e pessoas ainda passando fome porque o outro não deixa que ele produza o seu alimento. É uns tentando conseguir e outros tentando tomar daquele que está lutando para conseguir. Não lhe oferece uma pequena ajuda dentro do projeto que ele é capaz de fazer, mas para isso ele depende de um investimento. E não acha. Se eu tivesse conseguido mandar sozinho, como eu estava mandando os filmes educativos, inclusive um que fiz, nem cheguei a tocar para frente, mas fiz o filme O Mundo das Drogas, explicando do começo ao fim da trajetória de que a droga pode fazer na vida do ser humano. Não achei ajuda de ninguém para fazer nada disso. Até dinheiro que eu investi nessa área me roubaram em casas metidas aí a publicadoras e que tinha cineastas e não sei o que lá que poderia consertar, onde fazer uma edição melhor. Vou embora um dia desse mundo levando muita coisa que poderia ficar para o futuro, mas mal administrado, covardemente ensinado às pessoas amantes de si mesmo. Prezado amigo ouvinte, peço que deixe o like,
e me ajude a passar o que eu não fiz na prática, que sou capaz de fazer até hoje se aparecesse um peitudo aí e dissesse assim, então prove para mim o que você sabe fazer. Eu com 71 anos de idade, eu ia mostrar para vocês o que eu posso fazer. Mas se deixassem que eu fizesse, viu? Tem tudo isso. É um tentando e o outro atrapalhando. Mas, por favor, deixe o like, compartilhe, porque o que eu falo pode ser diferente, mas sem uso de mentiras e enrolações. Senhor, meu Deus, eu agradeço o Senhor por mais essa noite e por esse dia, pedindo ao Senhor que Ele me dê revelação. Ajude aquele, Senhor, que na mesma situação que eu e tem uma idade ao ponto de começar, mas muitas pessoas estão tentando atrapalhar para que ele não vá para canto nenhum, meu Deus. Muitas pessoas não ajudam e ainda põem uma trava para que ele não consiga. Aqui é uma guerra satânica entre a maioria dos homens, onde a mentira reina, a covardia fez morada. Por favor, Senhor, eu agradeço aos anjos do Senhor, agradeço ao Senhor acima de todas as coisas. Assim seja. Em nome de nosso Senhor Jesus, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.